Agora é oficial, gente. Dimitri Payet não joga mais pelo Vasco. O contrato do francês ia até o fim de julho, mas foi rescindido amigavelmente com o clube. Lembra, ele foi contratado em 2023, atuou em 75 jogos, fez 7 gols, deu 12 assistências, uma passagem que acabou sendo decepcionante, né? Para quem tinha o segundo maior salário do elenco do Vasco. Reunião para fechar com reforço português. Nome forte para assumir o futebol do Vasco é considerado como positivo. Quero falar sobre mercado da bola e a preparação do Vasco contra o São Paulo, que logo em seguida terá férias. Pausa para férias no elenco cruzmaltino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações. A semana já começa movimentado, mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela moral, a sua inscrição. Lembrando, sem mais delongas, vamos aqui às informações do Legítimo Clube do Povo. A semana já começa movimentada porque o Vasco segue na preparação para o jogo valendo pela 12ª rodada, quinta-feira, contra o São Paulo no Morumbi. E é claro, o BTB Esportes vai estar em loco para acompanhar toda essa partida. É muito importante nesse momento, trazendo a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco está em 15º com 10 pontos. Vai enfrentar o São Paulo em 13º com 12 pontos. Então, basicamente, é uma partida para o Vasco que vale 6 pontos. Jogo importante demais. E o Vasco, nesse momento, segue um planejamento importante, porque vai aproveitar essa pausa do Mundial de Clubes e os jogadores terão férias. Após a 12ª rodada, os jogadores terão um período ali de férias, enquanto a diretoria, ao lado, alinhado ao técnico Fernando Diniz, buscará reforços para a próxima janela, que abre no dia 10 de julho. Essa curta janela que teve agora, o Vasco já deixou bem claro que não ia fazer nenhuma contratação, e o Vasco entra em férias. Nesse momento, a partir de então, o Vasco começa a acelerar as tratativas para buscar contratações. E um detalhe, é claro, antes de fechar com algum jogador, daqui a pouco a gente vai trazer como é que está o cenário do mercado da bola, quais são os interesses, sondagens, como é que o Vasco vem trabalhando. A prioridade nesse momento é a chegada de um novo diretor executivo de futebol, após a saída e a demissão do Marcelo Santana. Desde o dia 11 de maio, o Vasco está sem um diretor executivo. Alguns nomes foram sondados: Bruno Costa, ex-Fortaleza; Bruno Spindel, atualmente no Flamengo; Eduardo Freeland, ex-Botafogo, e que foi até, trago a informação, que era um dos mais cotados, mas ele tem uma certa rejeição lá no Avaí, e eu não sei nesse momento seria uma boa para o Vasco. O nome mais cotado nesse momento, favorito, é o Mário Branco, que teve ali passagem pelo Fenerbahçe, é o português. E aí a gente vai entrar numa informação muito importante, basicamente a informação principal desse vídeo, e o nosso amigo Vene Casagrande trouxe essa confirmação que o Vasco se reuniu com o português Mário Branco, apresentou o planejamento e o projeto do clube, e a conversa, a reunião foi considerada positiva para ter um fechamento e um acerto entre o clube e o diretor executivo. Nesse momento ainda não há nada fechado, acertado, mas a reunião foi vista como muito positivo e o Vasco espera essa semana já anunciar um novo nome forte para o futebol. E é considerado o português como um reforço, para ajudar na janela de transferência. Está alinhado, está no mesmo pensamento, nivelado ali com o técnico Fernando Diniz. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o mercado da bola, mas antes eu preciso parar esse vídeo, já que a gente está falando de reforço português
considerando o Mário, que é conterrâneo, a gente tem que aplaudir e parabenizar no traço de união Brasil-Portugal, o CR7, o Cristiano Ronaldo, que mais uma vez foi protagonista no título da Nations League, né? O título da Nations em cima da Espanha, né? Basicamente aí o português CR7, Cristiano Ronaldo, levando o time mais uma vez sendo protagonista. E o fato é, nesse momento, né, que a importância, obviamente, do Cristiano Ronaldo e esse traço de união Brasil-Portugal, tenho familiares portugueses também, tio, tia, enfim, e o torcedor vascaíno também tem essa característica, né, da união Brasil-Portugal em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então muito se falou, né, acabou tomando uma proporção muito grande esse título aí de Portugal, e mais uma vez o Cristiano Ronaldo, de parabenizar aqui, parando um pouquinho para parabenizar esse grande jogador. Bom, agora sim, vamos dar sequência aqui ao assunto mercado da bola, as últimas informações. Vamos falar aqui agora sobre a movimentação do Vasco, né? Depois que o Vasco fechar com o diretor executivo de futebol, o Vasco vai também buscar avançar todas as sondagens. Nesse momento, há prioridade. 2 jogadores de futebol argentino que chama a atenção do Vasco é o Lorenzo Schiavone e o volante que é volante do Tigre, e o Alan Lescano, que é o meia argentino. Então são 2 jogadores agora que vem chamando a atenção. O Vasco busca também resolver essa questão de contratações, porque agora há um alívio na folha salarial com a saída do Dimitri Payet. O Vasco conseguiu documentar junto à CBF, já iniciou todo o processo de rescisão contratual do Payet, formação que veio do Venê, fim da linha, né? Encerrou o ciclo aí para o Dimitri Payet no Vasco. E nesse momento, né, confirmando essa movimentação do mercado da bola, é o seguinte, né, o Vasco fechando com o diretor executivo de futebol, terá então essas prioridades, né? O Vasco tem sondando o Lorenzo Schiavone, que é o volante do Tigre, que vem chamando a atenção, e o meia Alan Lescano. Fora que eu vejo, dentro dessas prioridades que o Vasco tem, de trazer um segundo volante, um meio campo de ligação e um ponta esquerda, seria interessante mais um reforço, pelo menos alguém para ter ali a opção, né, de centroavante. Não precisa ter as mesmas características que o Verratti, mas que seja um homem-gol. Né? O Verratti precisa ter esse tubarão no aquário. O Verratti é muito bom, cabeceador, é muito importante em certos momentos decisivos pelo Vasco, mas precisa ter ali, não digo não um substituto direto, com as mesmas características, o mesmo perfil do Verratti, mas um jogador que tenha esse faro de gol também, para poder ser essa concorrência sadia no Vasco. E nesse detalhe, a informação, a gente até trouxe detalhes dessa informação ontem, o Vasco busca um segundo volante, um meio campo de ligação e um ponta esquerda, informação confirmada pelo nosso amigo Joel Silva. Bom, se tratando desse assunto mercado da bola, a gente vai estar apurando durante o dia mais movimentações do Vasco em relação a isso. Peço seu like, seu compartilhamento nesse vídeo. A gente está de olho nas informações do Vasco, de olho em todas as movimentações, seja do mercado da bola, do diretor executivo de futebol, que o Vasco deve anunciar durante essa semana para trazer para você, torcedor cruzmaltino. Completando, o Vasco hoje basicamente mantém o seu planejamento e a sua preparação para o jogo contra o São Paulo, e aí ao retornar das férias, né, idealmente com novos atletas já encorpados no elenco, o técnico Fernando Diniz vai ter um período de preparação para o próximo compromisso do Vasco no dia 12 de julho. O Vasco vai enfrentar o Botafogo, inclusive esse jogo vai ser no Mané Garrincha no dia 12, e na semana, no dia 15, tem o primeiro jogo contra o Independente Del Valle no Equador, valendo pelo primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Então, esse período de férias, o Vasco retornando, vai ter uma semana de preparação para o jogo contra o Botafogo e também para o jogo contra o
o Independente Del Valle no Estádio Olímpico, no Equador, dia 15 de julho, uma terça-feira. Jogo importante demais, que vale classificação para as oitavas. Quem passar desse jogo, quem se classificar, claro que o jogo vai ser decidido em São Januário, pega o Mushuc Runa, também do Equador. Galera, eu vou ficando por aqui, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço. O Vasco da Gama segue se movimentando no mercado da bola em busca de reforços para o segundo semestre. Entre os alvos antigos da diretoria, Vitor Sá, em entrevista ao Lance, falou sobre o interesse do Cruz Maltino no início desta temporada. Aspas para o jogador. O Vasco e outras sondagens apareceram. Realmente apareceram alguns clubes que contataram diretamente os meus agentes. Porém, na hora de abrir conversa com o Krasnodar, o clube não quis abrir conversas naquele momento por conta da reta final do campeonato russo. Falaram que a partir do meio do ano talvez pudessem abrir conversas e tentar ver como seria. Afirmou o jogador. Eu tenho mais um ano de contrato com o Krasnodar. A princípio, totalmente focado, a gente agora volta de férias e tem a final da Supercopa da Rússia. Contudo, estou aberto a propostas. Como já expliquei, a questão do meu filho pega bastante para mim, porque quando eu saí, imaginei fosse ser difícil, mas é muito complicado. Finalizou o atacante. Após a entrevista, os torcedores do Vasco utilizaram as redes sociais para pedir a contratação de Vitor Sá. A informação sobre a sondagem do Cruz Maltino no início do ano empolgou boa parte da torcida, que demonstrou apoio à chegada do atacante. Aspas para os torcedores. Tem muita vaga. Chegaria para ser titular absoluto. Se não trouxer o Vitor Sá depois dessa entrevista é atestado de incompetência. Por mim, vai agora atrás dele, depois de uma declaração dessas. Comentaram alguns torcedores. Queria muito o Vitor Sá no Vasco, é o atacante que a gente precisa para reforçar o elenco. O Pedrinho precisa abrir o olho nessa janela, Vitor Sá é um baita atacante. Tem que insistir nele. Aceito fácil para o elenco do Vasco. Disseram outros torcedores. Enquanto Pedrinho se movimenta em busca de reforços, o Vasco está se preparando para encarar o São Paulo. Isso porque, nesta próxima quinta-feira, dia 12, às 21h30, o Gigante da Colina entra em campo pela 12ª rodada do Brasileirão Betano, no Morumbis. Bom torcedor Cruz Maltino, agora eu quero saber de você. O atacante Vitor Sá é um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.